Boa noite, vamos lá. Bom, a química orgânica é a química que estuda os átomos de carbono. E para iniciar, a gente começa pelos hidrocarbonetos. Os hidrocarbonetos nada mais são do que os compostos que têm hidrogênio e carbono na sua estrutura. Tá? E por que estudar o átomo de carbono é tão importante? Primeiro, o átomo de carbono ele pauta a vida. E se pauta a vida, todo esforço tem que ser destinado para o estudo desse átomo. E por que esse átomo de carbono ele é tão diferente dos outros átomos? Primeiro, o átomo de carbono ele é versátil. Ele pode fazer 4 ligações simples. Ele também faz aqui uma ligação dupla e 2 ligações simples, ou pode ter a configuração com 2 ligações duplas, ou também com uma ligação tripla e uma ligação simples. Por isso que ele acaba sendo tão importante para a vida. E quando a gente vai estudar o átomo de carbono, lá nos hidrocarbonetos, a gente começa estudando o petróleo, porque o petróleo ele é basicamente formado por carbono e hidrogênio. Foram outras vidas que, por meio de processos em altas pressões e altas temperaturas, acabaram formando essa substância, né? Que é o petróleo. E com o petróleo a gente consegue fazer tudo, de remédio a chiclete, tinta, polímeros, asfalto, roupa. Então, a dependência de petróleo que a gente tem hoje, ela é diversa. Tá aí a importância de se estudar os hidrocarbonetos, né? Na pressa. Bom, a gente sabe também que quando a gente começa a estudar os hidrocarbonetos, a gente vai ter uma característica que só o carbono, nesse primeiro momento, ele tem, que é de fazer cadeias perfiladas. Então, carbono se ligando a carbono, e essa cadeia ela pode ter 30, 40, 50 carbonos. Isso é muito importante, porque dentro de uma única substância, a gente pode tirar várias outras. Daí que tem um refino, né? Pega o petróleo e começa a refinar, sai a gasolina, o diesel, querosene, entre outros. Ou seja, de uma única substância, a gente tem ali diversas, porque é só quebrar a cadeia. E essa cadeia carbônica, ela tem classificações. Vamos ver aqui algumas dessas classificações. A primeira classificação aqui é quanto à ramificação e não ramificação, né? Quando uma cadeia não é ramificada, a gente diz que é uma cadeia simples, ou seja, ela só tem hidrogênios ligados ao carbono. Quando qualquer um desse hidrogênio aqui é substituído, a gente diz que a cadeia passa a ser ramificada, porque ela vai ter ligações com carbonos laterais, tá? Então, a cadeia ramificada é aquela que tem carbonos ligados a carbono, no caso aqui na lateral, substituindo hidrogênio como exemplo, né? Eu posso colocar aqui um carbono e digo que aqui agora tem uma ramificação. A outra classificação é quanto à cadeia aberta e fechada. Então, a cadeia fechada é aquela que a gente diz que ela é infinita, né? Porque ela não tem essa ideia de borda. Então, a gente olha aqui, ó, a gente diz que tudo é ciclo. Pode formar aqui um triângulo, um hexágono, a gente chama tudo de ciclo, tá? Então, a cadeia carbônica ela pode ser fechada ou pode ser cadeia carbônica aberta, porque aqui ela tem dois finitos, um na lateral e outro no outro. Aqui ela não tem finito. No caso aqui, essa ideia de fim. Então, essa classificação, cadeia aberta, cadeia fechada. Outra classificação é quanto à saturação. A cadeia carbônica ela é saturada quando só apresenta entre os carbonos, aqui, ligações simples. E ela vai ser insaturada quando entre os carbonos vai apresentar uma ligação dupla ou uma ligação simples. Ou uma ligação tripla, perdão. Uma ligação dupla ou uma ligação tripla. Vou dar aqui um exemplo que não conta nessa ideia de saturação. Se eu tiver um composto, vai sair feio porque no mouse. E esse composto está ligado aqui um oxigênio fazendo dupla. Essa dupla não entra nessa classificação de saturado e insaturado, porque ela é com oxigênio. E para eu dizer se uma cadeia carbônica é saturada ou insaturada, eu só vou olhar a ligação entre os carbonos, tá? Se for entre os carbonos, a gente tem essa classificação, saturada e insaturada. Se não tiver
carbono aqui, no caso, nesse exemplo, se for com oxigênio, a ligação dupla, a gente não conta. Então, essa cadeia aqui ela acaba sendo uma cadeia saturada, porque entre os carbonos só vai ter ligações simples, tá? Só conta entre os carbonos. E a ligação com oxigênio, a ligação dupla, não conta. Então, aqui, esse exemplo é um exemplo de uma cadeia carbônica saturada. Bom, a cadeia carbônica também pode ser homogênea, se ela tiver somente átomos de carbono, ou pode ser heterogênea. E nesse caso, o heteroátomo é o oxigênio aqui. Pode ser o nitrogênio, pode ser também o enxofre, tá? Então, heterogêneo quando a gente tem uma quebra na sequência dos carbonos. E homogênea, né? Quando todos os átomos perfilados, no caso um ligado ao outro, a gente só vai ter aí carbono. Bom, e aqui também a gente precisa saber onde é que se encontram, né, os carbonos, porque o carbono ele pode ser um carbono primário, um carbono secundário, um carbono terciário e um carbono quaternário. Para a gente fazer esse tipo de classificação, a gente vai observar quantos carbonos estão ligados ao carbono que a gente quer identificar. Nesse exemplo aqui dentro do ciclo, quantos carbonos estão ou está ligado a esse carbono aqui dentro do ciclo, tá? Todos esses carbonos aqui dentro do ciclo, se a gente for observar, ele só está ligado a um carbono. Nesse caso, ele é um carbono primário. Então, vou colocar aqui o ciclo, o carbono primário. É uma tentativa de um ciclo, né? Porque só tem um carbono ligado a ele. Todos eles só tem um carbono ligado, um carbono ligado, um carbono ligado a ele e um carbono ligado a ele. Passando disso, nós temos aqui a classificação do carbono secundário. O carbono secundário é aquele que vai ter dois carbonos ligados a ele. Então, esse carbono aqui do centro, que eu vou colocar até de uma cor diferenciada, escolhi a cor preta aqui. Esse carbono do centro, se a gente observar bem, ele tem dois carbonos ligados a ele. Um do lado direito e um do lado esquerdo. Logo, esse carbono aqui é um carbono secundário. Deixa eu ajeitar o mouse aqui. É um carbono secundário. E aí a gente vai identificar ele nos quadrados. Cada quadrado aqui vai ter dois carbonos ligados a ele. Tem esse aqui e esse aqui também, ó. Então, todos os quadrados, vou botar aqui do ladinho para ficar mais fácil. Quadrado, retângulo, né? Tem uns que não são quadrados, não, são retângulo. Todos esses aí, a gente vai ter o carbono secundário. Já o carbono terciário é todo carbono que tem três carbonos ligados a ele. E a gente vai identificar o carbono que está dentro do pentágono. Deixa eu colocar uma cor diferente aqui. Vou colocar um azulzinho aqui. Esse carbono aqui, ó, vou riscar ele agora. Ele tem três carbonos ligados a ele. Um para cima, um do lado direito e um para baixo. Logo, é um carbono terciário, tá? Eu vou colocar aqui um pentágono rapidinho para a gente saber que é ele que está aí, é um carbono terciário. E o carbono quaternário, a gente vai ter aqui os que estão dentro do triângulo. Deixa eu mudar a cor aqui também. Logo, são são quatro carbonos ligados a ele. Vou circular ele aqui, ó. Então, esse carbono aí dentro do triângulo, ele tem quatro carbonos diretamente, né, ligados a ele. Logo, ele vai ser um carbono quaternário. Vou colocar ele aqui, ó. Carbono 1. Não ficou bonitinho não, porque o mouse está... Mas dá para entender, acredito que dá para entender. Então, carbono 1 aqui em cima, carbono 2 aqui do lado direito, carbono 3 aqui do lado, embaixo, e do lado esquerdo carbono 4. Então, esse carbono aí que está dentro do triângulo, ele é o carbono quaternário. Perfeito? Essa classificação também pode cair na sua prova. E vamos então à questão da nomenclatura. Quando a gente fala dos hidrocarbonetos, a nomenclatura deles, a gente vai focar nessa aqui, ó, hidrocarboneto, tá? Por que esse O? Esse O é o indicativo de hidrocarboneto, é o final. Então, para a gente dar o nome de um composto, seja ele hidrocarboneto ou não, qualquer outra substância de outra função,
pode ser álcool, ácido carboxílico, aldeído, cetona e outras também, a gente vai seguir essas 3 regrinhas aqui. Primeiro é o prefixo, depois o infixo e aqui vem por último o sufixo. O prefixo, a gente vai colocar aqui a quantidade de carbono. Um carbono vai ser met, 2 et, 3 prop e por aí vai. 4 but, 5 pent, 6 hex. Eu sei que você sabe porque eu já vi na sua prova. Sua prova só tem uma questão de contagem ali do carbono. A numeração da cadeia principal que eu vou dar a dica agora. Pronto. O prefixo é a quantidade de carbono. O infixo é o tipo de ligação. Se for uma ligação simples, a gente diz que é AN. É só pegar a vogal, né? AN, A no caso, E, I. Então, ligação dupla, a segunda letra da vogal é E. A ligação tripla, a terceira letra da vogal é I. A, E, I. 1, 2, 3. Tá? Bom, basicamente isso aqui que vai cair na sua prova. E o sufixo vai ser simplesmente o hidrocarboneto, que é a terminação O. Então, vamos lá. Se a gente tiver aqui 4 carbonos, a gente vai colocar but. A letra não vai sair bonita por causa do mouse, mas dá para entender. Estou me esforçando ao máximo. But. Não vou apagar. Mesmo me esforçando, tá feio. Espera aí, vou apagar isso aqui. Tá muito feio. Deixa eu colocar o papel para ficar mais fácil. Bom, 4, né? 4 carbonos. Então, vai ficar but. Mais, se for ligação simples, a gente coloca o AN. Como vai ser hidrocarboneto que a gente vai fazer aqui, eu vou colocar o O. Então, o que foi que eu fiz? Coloquei 4 carbonos. 1, 2, 3 e 4. Tá? Todos eles ligados a hidrogênio. Não precisa colocar hidrogênio. Cada setinha dessa já diz que é. E como só tem hidrogênio e carbono, é hidrocarboneto. Então, se somar tudo aqui, fica butano, que é a substância lá do gás de cozinha. Até aqui tudo bem, eu sei que você sabe. Quando a gente chega na sua questão, o que foi que aconteceu aqui? Preste atenção. Quando a gente vai enumerar os carbonos de uma substância, no caso aqui o hidrocarboneto, a gente começa pela lateral, que vai ter no caso aqui, a ramificação ou a ligação dupla mais próxima dessa lateral. Se a gente olhar aqui, a gente tem uma ramificação do lado de cá. Vamos mudar a cor para dar destaque. Eu estou agora no lado direito da tela, tá? Aqui na questão. A gente tem uma ramificação aqui. Se a gente contar, a gente chega no carbono 3. Você chegou no carbono 3, perfeito, tá aqui. Mas essa ramificação aqui também, ó, ela tem que ser levada em consideração. E se você começar a contar daqui, vai dar carbono 1, carbono 2. Então, a ramificação que estiver mais próxima da lateral é por ela que você começa. Ramificação ou ligação dupla. Então, a gente vai ter aqui, primeiro, 2 norteadores, né? 2 parâmetros. Qual é o maior peso para eu dar o número do carbono em uma cadeia carbônica? Primeiro, vai ser a ligação, primeiro, né? A ligação dupla ou a ligação tripla. A ligação tripla, ela tem mais peso que a ligação dupla. Vou te dar um exemplo aqui, ó. Se você tiver esse composto aqui, tem esse composto, tá? Vamos supor que aqui eu tenho uma ligação tripla e aqui eu tenho uma ligação dupla. Por onde é que eu começo a contagem do carbono? Pelo lado esquerdo ou pelo lado direito? A sua dúvida é essa aqui, tá? Porque tá tudo certo, seu. Isso aqui não é etil. Aqui só é um carbono é met. Então fica metil, tá? Mas eu vou falar daqui a pouco. Então, a contagem começa do lado direito, porque a ligação dupla tem mais peso. Então fica carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. Então, se tiver ligação tripla e ligação dupla, a tripla ela tem maior peso, tá?
Aí você pergunta, professor, me diga uma coisa, se não tivesse ligação tripla, começaria por onde? Aí começaria pela ligação dupla. Começaria por aqui, ó. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. Então, tem que ver aonde a ligação dupla ou a ligação tripla ela vai estar mais próxima da extremidade. Beleza? Se a ligação tripla estivesse aqui, ainda assim, ela não teria mais peso do que a ligação dupla, que ela está mais próxima dessa extremidade de cá. Então, você vai ter que observar o peso e a extremidade. Então, quanto mais próximo da extremidade, começa pelaquela extremidade. Nesse caso aqui, o peso é o mesmo, é o metil. Mas só que do lado esquerdo, o metil, se você começar a contar aqui, ó, ele vai estar no carbono 2. E se você contar do lado de cá, ele está no carbono 3. Então, aqui não pode ser, tá? Não pode ser isso aí, não. Vou apagar aqui e limpar tudo para ficar bonitinho. Não pode ser por esse lado, não. O lado que a gente começa, nesse caso aqui, tá? É o lado esquerdo. Outra coisa, ramificação. Quem é que tem mais peso? A ligação dupla ou a ramificação? A ligação dupla. Se eu tivesse uma ligação dupla aqui, vamos supor, preste atenção, vamos supor que aqui não fosse 3 hidrogênio, fossem 2, tá? E aqui fosse um só. E do lado de cá tivesse a ligação dupla. Se eu tivesse essa ligação dupla que eu coloquei aqui agora, aí você estaria correta. Aqui seria o carbono 1. Tudo bem? A ligação dupla, ela tem mais peso do que a ramificação. Mesmo essa ramificação aqui do lado esquerdo, está bem próximo do carbono, no caso no carbono terminal, no carbono 2 aqui, o que vai ser levado em consideração é a ligação dupla. Sempre a ligação dupla ou ligação tripla. Caso não tenha ligação dupla ou ligação tripla, nesse caso aqui não tem. Aí você fica na dúvida, por onde é que eu começo a contagem do carbono? Identificar, né? Carbono 1, carbono 2, vai começar aonde a ramificação ela aparece mais próxima da extremidade. Você tem duas extremidades aqui, a extremidade do lado esquerdo e a extremidade do lado, extremidade do lado direito, tá? Eu errei aqui é de direito. E aqui a extremidade do lado esquerdo. Essa aqui é a esquerda. Pronto. Então, onde a ligação de ramificação ela vai estar mais próxima da extremidade? Do seu lado direito ou do lado esquerdo? Do lado esquerdo. Então, esse carbono aqui pode ser o carbono 1, ou esse carbono de cá pode ser o carbono 1, tanto faz, tá? Você pode pegar esse caminho aqui ou esse caminho reto. Então, vamos fazer essa contagem aí e ver como é que fica a nomenclatura. A gente sabe que a contagem do carbono aqui ela é a inversa do que você fez. Você errou a contagem aqui, tá? Não é por aqui, não. Porque a ramificação fica no carbono 3. Você tem que deixar ela no menor carbono. Lembre-se disso. Menor número. Então, aqui é o carbono 1, carbono 2, carbono 3. Eu não posso descer porque tem que ser a maior quantidade de carbono perfilado. Carbono 4, carbono 5, carbono 6, carbono 7 e carbono 8. Aqui foi a parte que você não pegou, viu? Pronto, vamos lá. Quando eu tenho... A questão agora é da ramificação. Quando eu tenho um carbono, a gente vai chamar ele de MET. Tá na tabela. MET. Tá aqui, ó. Um carbono é MET. Tá? Como ele aparece na ramificação, eu vou somar com íon. Então, fica metil. Beleza? Um carbono. Acho que dá para você entender aqui. Eu vou fazer bonitinho. Tá? Só para deixar a consciência limpa. Pera aí. Deixei ele bonitinho aqui. Então, quando tem um carbono, a gente chama de MET. Ó. MET. Nesse caso aqui, vai somar com íon, porque é ramificação. Íon. Metil. Quando eu tenho dois carbonos na ramificação, aí eu vou botar dois carbonos aqui, ó, tá? Dois carbonos eu vou chamar de et. Tá aqui na tabelinha, ó, et, tá vendo? Só que como é ramificação, eu vou chamar de íon. Aí fica etil. Quando a gente vai também colocar no nome,
Primeiro vai a ordem alfabética. Quem vem primeiro na ordem alfabética? O E ou o M? Então vem o E, né? O E, depois o M. É sempre assim, sempre em ordem alfabética. Vamos dar um nome aí a esse composto. Vou colocar aqui embaixo. Se a letra estiver feia, porque o mouse ele escorrega muito, ele não tem aderência. A gente sabe que tem aqui 8 carbonos. Ó, 8 carbonos, oct. Tá vendo? Não tem ligação dupla na cadeia principal. Perceba que a cadeia principal é essa aqui, ó. Essa aqui é a cadeia principal. Não aparece nenhuma ligação dupla aqui na cadeia principal. Não aparece ligação dupla aqui, nem aqui, nem aqui e nem aqui também, tá? Piorou aqui em cima. Não aparece ligação dupla. Se não aparece ligação dupla, é AN. Beleza? Como tem 8 carbono, a gente vai botar aqui, ó. Fica oct. Deixa só guardado aqui, oct. Deixa ele guardado. Mas vamos colocar a primeira ramificação. Na ordem alfabética vem quem? Vem primeiro o E, depois o M. Aonde esses etíos aparecem? Aparece aqui no carbono 4, tá? Não é 5 não. 5 aqui foi o que você fez, é 4. E no carbono 3. Então eu coloco 3,4 traço di, tá? Di por quê? Porque são 2. Se fossem 3, se aparecesse mais uma ramificação aqui etil, eu colocaria tri. Eu coloco di porque tem 1, 2, ó. 1, 2. Beleza? Dietil. Dietil. Aí eu coloco aqui traço de novo. Agora eu vou para o M, porque é por ordem alfabética. Onde é que eu tenho um M aqui? Eu tenho no carbono 2, uma ramificação. E tenho também no carbono 6. Carbono 6. Que é esse carbono aqui, ó. Carbono 6, tá? Então vai ficar 2,6 traço aqui. Di também. Por que di, professor? Porque eu estou falando de 2. Se aparecesse aqui hipoteticamente, vou colocar aqui uma ramificação aqui hipotética, tá? CH3. Vamos supor que essa aqui tivesse. Vou riscar ela de preto. Ixi, vai passar propaganda aqui, vai fazer zoada. Vamos supor que ela estivesse. Não seria di, seria o quê? Seria tri. Trimetil, se tivesse essa aqui. Mas a gente sabe que não tem. Então vou apagar. Se não tem, vou apagar, tá? Vamos lá. Caneta. Dimetil. Eu posso botar o traço aqui, mas se não tiver H, pode ser direto. Então fica dimetil loc. Esse oct aqui é de 8 carbonos, beleza? Então tem 8 carbonos, fica oct an. Vou até mudar de cor aqui, botar uma corzinha, botar outra cor, botar a cor vermelha. Esse an aqui é de ligação simples. An, que é o que? Somente ligação simples. E o O aqui, que eu vou botar agora de outra cor, indica que só tem hidrocarboneto, que é carbono, e oxigênio. E hidrogênio. Nada a ver oxigênio aqui, porque eu vou botar o aqui agora. Então fica, ó, 3, 4 dietil, 2, 6 dimetil. Esse met aqui, no caso metil, se refere à ramificação com um carbono, beleza? Oct quer dizer que são 8 carbonos, ó, 8 carbonos. Aqui são ligações simples. E aqui vai ser a função, que é o carbono e o hidrogênio. Não pode nem dar pausa. Uma hora dessa, propaganda. Bom, espero que você tenha entendido aqui. Tudo bem? A questão é essa aqui, ó. 3, 4 dimetil, 2, 6 dietil, 2, 6 dimetil, octano. Esse é o nome do composto. E a questão lá, você acertou a quantidade de espécies que tem no espartano, né?
mas eu vi que você não tirou a nota total aqui quanto à classificação. Vamos ver as classificações de novo. Por isso que eu coloquei a classificação aqui, ó. A classificação diz respeito ao quê? Se a cadeia ela é simples ou se ela é ramificada. Se ela é fechada ou se é aberta. Se ela é saturada ou insaturada. Se ela é homogênea ou heterogênea. Heterogênea, lembre-se que pode ser com átomos de nitrogênio, enxofre e oxigênio. Meu Deus, o rapaz escorou aqui na porta. Nada, meu Deus. Hora dessa, moça. Aqui não caiu tanto não, mas vamos lá. Aqui fica como? Primeiro, a gente vai dizer que esse composto, ele é... Eu vou dar pausa. Vem aí, dia 11 de novembro, sábado, mais um grande evento. Peraí, deixa o carro passar aqui que eu volto a falar. Não vai dar em nada. Com a realização Magrão Produções e o bloco As Companhias. Juntos, traz pra você. Aí você acelera, viu? Pode acelerar aqui. Bom, voltando, né? O aspartame primeiro. Ele é aberto aqui. Isso aqui é aberto. E também é fechado. Então ele é misto. A primeira classificação dele aqui, você coloca que ele é misto. Tá? Ele é aberto e fechado. Pode colocar assim, misto, porque ele tem uma parte que é aberta e uma parte que é fechada. Fechada é isso aqui, ó, que é o benzeno, o anel benzênio. Tá? 2. A gente está vendo aqui que ele é heterogêneo. Por que heterogêneo? Aqui eu tenho um carbono e aqui eu tenho outro carbono. Então ele é heterogêneo. Beleza? Vou botar só hétero. Hétero. Pronto. 3. Outra coisa que a gente vai observar aqui também é quanto à saturação. Então ele tem ligações duplas aqui, ó, entre os carbonos. Tá vendo? Então, é um composto que a gente chama de saturado. Perdão, insaturado. Nada a ver, né? Insaturado. Insaturado quer dizer que tem ligações... Eu pensei uma coisa e falei outra. Insaturado quer dizer que tem ligações duplas. Insaturado. Pronto. Então, a gente sabe o que? É misto, é heterogêneo e é insaturado. É insaturado porque tem ligações duplas, beleza? Tem ligações duplas aqui, ó. Tem essa ligação dupla e essa ligação dupla. A gente sabe que é heterogêneo porque tem esse átomo aqui de nitrogênio fazendo ligações entre carbonos e ligando essa parte da cadeia aqui, do lado de cá, que é do lado esquerdo, com essa parte da cadeia daqui, ó, que é a parte do lado direito. Eu estou riscando porque tem que riscar mesmo para mostrar, tá? Senão a gente não consegue observar. Ele é um composto que tem uma estrutura aberta e uma estrutura fechada. Então, essas classificações aí já estariam perfeitas para tomar a nota máxima da questão, tá? Que vai abranger justamente isso aqui, ó. Se ele é cadeia fechada ou aberta, saturado e insaturado, no caso ele é insaturado, tá aqui. É um composto misto porque é aberto e fechado. E vamos ver agora se tem ramificação, para não passar isso aqui, né? Vamos ver se tem ramificação. Aqui ele não apresenta ramificação, tá? Por que não tem ramificação? Não tem carbono na lateral de nenhum dos carbonos aqui. Aqui é um carbono, aqui também é um carbono, mas aqui não tem carbono para dizer que é ramificação, tá? Só considera ramificação se for carbono ligado a carbono lateral. Nesse caso aqui que eu vou mostrar agora, ó, se aqui tivesse um carbono, eu poderia chamar de ramificação. E não aparece essa estrutura aqui. Então, ele é não ramificado. A gente diz que é não ramificado, tá? Foram as duas questões que eu recebi. A primeira questão, no caso aqui, é a questão 2. Você acertou, acho que ficou em dúvida nessa aqui, na classificação. Ele é misto, heterogêneo e saturado. E espero ter ajudado aqui também na questão da nomenclatura. Acho que ajudei. Manter, parar. Tchau, tchau.